Continuamos hoje, gente, as nossas exposições no livro de Daniel. Para você que nos visita, para você entender melhor o funcionamento da nossa igreja, sempre buscamos fazer exposições de o livro inteiro das Escrituras, pregações que percorrem todo o livro. E qual o objetivo disso? Podermos aprender cada vez mais com cada página, com cada capítulo da palavra de Deus, recolhendo tudo aquilo que o Senhor guardou para nós, como seu povo na Sagrada Escritura. Estamos percorrendo as páginas de Daniel, os ensinos que estão guardados neste livro do profeta, e temos visto aqui narrativas extraordinárias, belas narrativas. Narrativas que guardam fatos curiosos, ensinamentos profundos. Vimos em Daniel 2, por exemplo, o rei Nabucodonosor extremamente perturbado por causa de um sonho que revelava acerca de um Senhor, que é soberano sobre todos os reinos. Vimos em Daniel 3, os servos do Senhor sendo livrados de uma fornalha, revelando um Deus gracioso, poderoso, capaz de salvar os seus. Vimos em Daniel, no capítulo 4, um rei que se encheu de orgulho e que foi humilhado pelo Senhor. Um rei que chegou a agir como um animal, até o momento que ele entendeu e compreendeu que há um só que é glorioso, que é digno de honra, e que é soberano, que é o nosso Senhor. Hoje, em Daniel 5, veremos mais uma destas narrativas incríveis, extraordinárias, onde veremos um rei que será pesado pelo Senhor e julgado. Um ensino que revelará para nós acerca de um Deus que é soberano juiz sobre tudo e todos. Mais um ensino espetacular que o Senhor reservou para nós neste livro. Antes de iniciarmos a leitura e o estudo, eu gostaria de destacar que o texto que será pregado será dividido em 4 partes. Primeiramente veremos em Daniel 5, do versículo 1 ao 9, o banquete da luxúria e do medo. O banquete da luxúria e do medo. Em Daniel 5, do 10 ao 16, veremos depois o chamado do profeta Daniel. Na terceira parte, em Daniel 5, do 17 ao 28, veremos a interpretação da visão. E por último, na quarta parte, veremos em Daniel 5, do 29 ao 31, a exaltação do servo de Deus e a derrota do rei. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Daniel 5, onde leremos o texto referente à primeira parte, que vai do versículo 1 ao 9. Daniel 5, do 1 ao 9. O texto bíblico diz: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então, trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata,
de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazzar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Observando o texto, gente, fica claramente exposto para nós que há um espaço de tempo entre Daniel 4, capítulo 4, e Daniel 5. O rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico, parece que se foi. O período de reinado dele acabou. A morte veio sobre aquele rei. E eis que surge a figura de outro agora, rei Belsazzar. E só uma coisa que eu já quero esclarecer logo no início, gente. Provavelmente Belsazzar era neto de Nabucodonosor. Eu sei que na Bíblia às vezes vai referir a ele como filho e a Nabucodonosor como pai. Mas isso era muito comum no Oriente Antigo. Jesus não é denominado filho de Davi? Está falando só desta noção de descendência. Um é descendente do outro. Temos aqui então este novo rei, rei Belsazzar. E o cenário onde começa esta narrativa é o cenário de um grande banquete. Belsazzar é apresentado para nós logo de cara como alguém extremamente ostentador. Ele dá uma festa, e não é qualquer festa. É uma festa que a Bíblia vai descrever que havia 1000 homens ali, do sexo masculino, óbvio. E não havia qualquer homens ali. Havia 1000, só dos mais importantes. Estavam reunidos ali a nobreza do Império Babilônico. Belsazzar é apresentado para nós como este rei ostentador, que não se preocupa com aqueles que são os mais necessitados, mas que parece que gasta rios e rios de dinheiro com aqueles que são os seus próximos, alimentando os seus prazeres. Naquele lugar, fora os homens, também estavam mulheres e as inúmeras concubinas deste rei, sendo que havia ali uma grande quantidade de bebida que era ofertada. E todos estes homens importantes, o rei, estas mulheres que estavam ali em grande número também, bebiam e bebiam. Vemos aqui um retrato de uma festa, que é uma festa regada de luxúria, dos prazeres de pecado. Além disso, é apresentado para nós a figura de um rei que é extremamente profano. Veja que no texto bíblico, vai dizer no versículo 2, que ele pede que tragam os utensílios do templo do Senhor, para que fossem usados ali. Se a gente achava até aqui que Nabucodonosor era ruim, era mau,
E sim, em Daniel 1, por exemplo, vai dizer que é Nabucodonosor que invade Jerusalém e que pega os utensílios do templo do Senhor e leva para o templo da Babilônia, dos seus deuses. E isso é ruim, isso é mal. Mas veja, olhando para o contexto cultural, era o que era esperado de se fazer. Um rei invadia outro reino, saqueava o templo e levava para o seu templo. Mas eis que Belsassar, este novo rei, ele dá um passo além. Eles pegam aqueles utensílios que são vistos como sagrados para um povo, que são sagrados aos olhos do nosso Deus. Ele usa como se fossem descartáveis dentro da sua festinha. Este é o copo que agora vai regar as nossas bocas. E ele pega aquelas taças, então, e rega elas de vinho e utiliza naquela festa pecaminosa. Além disso, não bastando isso, no versículo 4 vai dizer que eles então beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nos usos dos utensílios do templo do Senhor, estes homens bebiam e rendiam louvores aos seus ídolos, aquele panteão de deuses babilônicos. Porém, eis que aquele local aparentemente tem uma mudança total de espírito na festa. Aqueles homens estavam totalmente ali alegres, contentes, se alegrando nos seus prazeres carnais. Mas eis que uma visão traz perturbação, medo, temor ao coração de todos ali. No versículo 5 vai dizer que apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Veja que nem diz de uma mão. Às vezes a gente vê pinturas sobre isso que aparece uma mão, né? Aparentemente eram dedos flutuantes, escrevendo na parede. E o rei vê aquilo. E ele muda totalmente o seu semblante. Veja que no versículo 6, o texto bíblico vai dizer que o semblante do rei empalideceu. Os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Parece haver até um tom de ironia no texto bíblico. Aquele rei que era cheio de si está aqui bambeando as pernas. O termo no original, os comentaristas vão dizer que diz da ideia de que os nós entre todos os membros do rei não funcionavam mais. Era como se aquele homem tivesse desfalecido na sua cadeira, ele não conseguisse fazer mais nada. Ele só tremia e tremia, como a gente diz, como brasileiro, ele tremia igual vara verde. Esse era o rei Belsassar ali. Ele que era este rei, que se achava poderoso, cheio de posses, que bancava ali a festa para todos os seus, que talvez imaginasse que tinha uma riqueza infinita, ele se vê totalmente amedrontado. Neste relato, ele faz a mesma coisa que seu antecessor, Nabucodonosor. Ele chama então os encantadores, eles chamam então os caldeus, os sábios, aqueles que eram os homens de confiança de Belsassar, para tentar discernir o que estava acontecendo ali. Eis que esses homens vêm. Porém, no versículo 8, veremos que eles se mostram incapazes. O texto bíblico vai dizer que entraram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a interpretação. Esse trecho inicial, essa primeira parte do sermão, termina mais uma vez no versículo 9, destacando como que o rei
termina. Ele termina se empalidecendo mais e mais, cada vez mais pálido, com todos os homens importantes do reino perturbados ali. O banquete, que era marcado pela luxúria, termina regado de temor e de medo por parte de todos aqueles homens. Eis que chegamos na segunda parte, onde veremos o chamado do profeta Daniel. Vamos continuar lendo aqui, Daniel 5, agora leremos do versículo 10 ao 16. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Eis então que naquele cenário, onde todo mundo se encontrava perturbado, morrendo de medo, havia até gritos ali, né? Surge uma mulher que ouviu os gritos do rei, uma mulher denominada como Rainha Mãe. É difícil a gente precisar quem exatamente é esta mulher, porque este título era usado para diversos tipos de pessoas. Ela poderia ser uma esposa do falecido Nabucodonosor, que ainda era viva, ou uma das filhas de Nabucodonosor, que era viva naquele momento, ou mãe, ou tia de Belsazar, e que agia como uma corregente. Ela tinha uma posição também de autoridade. Em meio a cenário tenebroso, ela aparece. E ela comenta com o rei sobre um homem que era de extrema confiança de Nabucodonosor, que ajudou o antigo rei diversas vezes. Não foi isso que a gente viu até aqui? Diversas vezes Daniel ali prestando auxílio em meio às perturbações de Nabucodonosor. Ela lembra, há este homem aqui no reino, e destaca então que este homem é capaz de ajudar Belsazar. No versículo 11, ela vai enfatizar que o Espírito dos deuses estava sobre o profeta, e que nele se encontrava luz, inteligência e sabedoria. Talvez vocês estivessem se perguntando, onde está Daniel aqui neste relato, nesta narrativa? Por que que o rei não procurou logo de cara o profeta do Senhor?
Gente, era muito comum nos reinos passados e até hoje em dia, né? Quando entra um governante novo, o que ele faz? Ele retira os governadores, retira aqueles que eram chefes e colocam outras pessoas. Pessoas da sua confiança. Novos governantes chegam, novos sábios são elencados. Daniel aqui não é mais o governador da província da Babilônia de outrora. Ele não é mais o chefe dos sábios de confiança do rei. A grande realidade é que, até olhando para a cronologia dos fatos, Daniel provavelmente já tinha aqui em torno dos seus 80 anos. É um Daniel já idoso, vivendo outro momento da sua vida. Belsazar buscou outros homens da sua confiança, mas vendo a falha destes, ele não tem a quem recorrer, senão a Daniel, este profeta do Senhor. Na narrativa, antes de Daniel falar, o rei Belsazar o recebe e faz declarações a ele. E perceba, gente, que de certa forma a gente vê que o rei Belsazar trata com certo desdém Daniel. E por que eu digo isso? Se você olhar com atenção no versículo 13, ele vai falar de Daniel e ele vai enfatizar Daniel como o quê? Um exilado de Judá. É como se ele colocasse Daniel na posição mais baixa dele. Ele não fala Daniel, ex-governador da província da Babilônia, ou Daniel, ex-chefe dos sábios, ou Daniel, que muito ajudou Nabucodonosor no passado. Não, ele faz questão de enfatizar o tempo de maior vergonha que Daniel viveu, o tempo como aquele exilado. E veja que sempre ele vai destacar, quando ele faz afirmações sobre a capacidade de Daniel, ele sempre vai usar o seguinte termo: eu tenho ouvido dizer. Olha no versículo 14, por exemplo, ele vai dizer: tenho ouvido dizer a respeito de que o Espírito dos deuses está em você e que você acham luz, inteligência e excelente sabedoria. A ideia é que ele está tratando com certo ceticismo. Olha, eu tenho ouvido dizer por aí que talvez você tenha essas coisas. Perceba que Belsazar, ele age como se não demonstrasse confiança na capacidade do profeta, mesmo ouvindo da rainha mãe, de alguém de confiança dele, todo o histórico de Daniel. Tudo o que Daniel já havia feito naquele reino. Mesmo assim, ele não demonstra confiança. Veja que ele se comporta como um herdeiro mimado, cheio de orgulho, que não consegue valorizar o outro, ou assumir a sua dependência de outro, a necessidade de outro. Até agora temos visto isso. Um herdeiro mimado que parece que recebeu tudo de mão beijada, gasta os bens sem sabedoria. E que não consegue, no auge do seu orgulho, admitir que há qualidades em outra pessoa e que ele precisa e necessita de amparo. O rei termina fazendo uma promessa de prêmios que daria a Daniel, caso ele conseguisse decifrar aquele enigma. Vestes de púrpura seriam dadas ao profeta, vestes nobres, corrente de ouro e uma posição de honra em seu governo. E finalmente chegamos na parte onde veremos o conteúdo da visão e a interpretação que é dada por Daniel. Vamos ler juntos Daniel 5, do 17 ao 28. Daniel 5, do 17 ao 28. O texto bíblico diz: então Daniel respondeu e disse na presença do rei:
O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe direi a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Nabucodonosor matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Belsazzar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinhos neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem de nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a vida, a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Após o discurso do rei Belsazzar, Daniel põe-se a falar. E veja, gente, que o discurso de Daniel não é tão respeitoso com o atual rei, conforme era com Nabucodonosor. Daniel era verdadeiro, era duro, era real com Nabucodonosor, mas ele tinha um certo respeito para com o rei. Parece que com Belsazzar não há este tom. Talvez pela grande impiedade deste novo rei, pela gravidade dos seus inúmeros pecados, ou até pela falta de cordialidade e confiança que o rei demonstrou em Daniel. As palavras são extremamente duras para Belsazzar. No versículo 17, Daniel deixa claro, logo de cara, que ele não está ali interessado nos muitos presentes que o rei oferecia, em suas promessas. Diferente dos outros sábios de confiança do rei Belsazzar, que quando ouvia as promessas dos presentes, ficavam maravilhados, Daniel não, ele não se importa com isso. Diferente do próprio rei, que se importava tanto com as coisas terrenas, com o luxo, com o glamour, com a posição de autoridade, Daniel demonstra que não está ali para conseguir isto. Daniel está ali somente para servir em fidelidade ao Senhor e testemunhar da verdade para o rei. Daniel, antes de apresentar o conteúdo da visão e a sua interpretação, vai lembrar a este rei acerca do que aconteceu com Nabucodonosor. Conteúdo que vimos na semana passada com o pastor Leonardo, que foi pregado para nós em Daniel capítulo 4.
No versículo 18, o profeta vai começar dizendo: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Daniel deixa claro a Beltsazar quem havia entregado todas aquelas posses, toda aquela autoridade a Nabucodonosor, e quem era? Seu Deus, o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o Senhor Altíssimo. Ele que havia entregado. Porém, Daniel vai ressaltar que em um certo momento da vida, Nabucodonosor, enquanto olhava para a grandeza do reino babilônico, se encheu de orgulho, pegou os méritos todos para si, como se ele tivesse conseguido tudo aquilo. E Daniel diz no versículo 20, que nesse momento, quando o coração dele se elevou, e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. O profeta lembra a Beltsazar sobre o juízo que veio sobre o seu antecessor. Aquilo que vimos, onde Nabucodonosor passa a agir como um animal, ele enlouquece e entra naquele estado onde seus cabelos crescem, suas unhas crescem, onde ele passa a comer somente vegetais e sai do meio do convívio de homens. E ele permanece assim, até que reconhece que o Deus Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos. E por qual motivo que Daniel relembra isso a Beltsazar? O motivo é simples, gente. Esse rei, ele conhecia essa história. Ele era descendente ali de Nabucodonosor. Ele era um que veio após Nabucodonosor como imperador daquele império. Ele sabia daquilo que havia acontecido com o antigo rei. Talvez ele até vivenciou aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, dependendo do tempo dos fatos. Ele tinha visto tudo isso, e diante disso, ele deveria ser o primeiro a se humilhar perante de Deus. Gente, ele viu o antigo rei andando como um animal, no meio de outros animais, que é um testemunho mais grandioso do que esse. Ele deveria ser o primeiro a estar de joelhos perante Deus, reconhecendo a soberania dele, deixando o orgulho próprio de lado e confiando no Senhor. Porém, o caminho de Beltsazar é oposto a isso. Daniel, no versículo 22 e 23, o denuncia dizendo: e o Senhor, rei Beltsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo disso tudo. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as mulheres, as concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinhos neles. E mais do que isso, o Senhor ainda deu louvores aos deuses falsos que haviam ali. Beltsazar não se humilha perante Deus, pelo contrário, ele é um rei orgulhoso e cheio de si, que se acha tão capaz, tão bom, tão poderoso, que pode até mesmo pegar aqueles utensílios deste Deus que testemunhou tantas coisas para ele e fazer zombaria com o Senhor. Porque é isso. Ali é um ato de zombaria para com o Deus de Judá. Ele ignorou todos os vivos testemunhos de Deus, e em seu máximo de orgulho, achou que podia fazer isso e sair impune. Daniel finalmente revela ao rei,
e para nós leitores o conteúdo da escrita naquela parede. As palavras em aramaico eram mene, mene, tekel, parsim. O significado o próprio Daniel já vai trazer para nós. Mene literalmente é uma palavra no aramaico que significa contar. E ela encontra no particípio passado, o que é isso? Uma ação já realizada e concluída. Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar. O Deus que, como já estudamos aqui na nossa série de exposição, é o Deus que levanta reis e que retira reis. Ele já havia contado os dias de Belsazar. Tekel significa literalmente pesar. Significa que Deus então pega este rei e coloca na sua santa balança. E o que é encontrado nele? Culpa, pecado. Ele é digno da ira e da justiça do Deus Santo. E por fim, Parsim, que gente, só para esclarecer, Daniel ele vai usar em um versículo Parsim, no outro Pérez. Um é plural do outro, tá bem? Por isso que Daniel usa intercalado. Mas o Parsim é o plural de Pérez. E por que ele usa esse termo no plural? Porque o reino babilônico seria dividido. E seria dividido ao império que era composto por dois povos, os medos e os persas. Este império então traria fim ao reinado de Belsazar, fim ao império babilônico. Esse escrito na parede, que o rei viu, que os homens importantes que estavam ali viram, as mulheres, as concubinas, e que todos ficaram com medo, era como escrito em uma lápide, era o escrito da morte, do fim daquele rei. O Deus que fora misericordioso com Nabucodonosor, que preservou aquele antigo rei no trono, até porque Nabucodonosor, ele se humilhava perante Deus, quando ele se via cercado pelo Senhor, não demonstra a mesma misericórdia com Belsazar. Eis que o reinado dele chegará ao fim. O texto então termina com a resolução da narrativa. Vamos ler juntos aqui, do versículo 29 ao 31. O texto bíblico vai dizer o seguinte: então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Veja que no final da narrativa, mais uma vez o servo de Deus é exaltado. Nunca foi do interesse de Daniel buscar aquelas coisas. Ele sempre foi como uma testemunha viva do Senhor, testemunhando da verdade. Mas eis que o rei, depois que Daniel entrega aquelas palavras, cumpre aquilo que havia prometido. Vestes nobres são dadas a Daniel, uma corrente de ouro, e a terceira posição ali no reinado. E gente, eu sei que aparentemente isso parece um presente de grego, né? Porque o reinado vai acabar na mesma noite, a gente já viu o spoiler aqui. Porém, veja uma coisa interessante. O fato de Daniel ter sido elevado à posição de terceiro do reino, e aqui há uma discussão, se Belsazar tinha um rei que governava junto com ele, mas o fato de Daniel ter sido elevado a essa alta posição, é aquilo que vai garantir vida ao profeta,
e uma posição de administração no Império Medo-Persa, no império que viria. Se a gente olhar no texto de Daniel 6, que vamos estudar na semana que vem, Daniel é um dos administradores daquele novo reino. E por que isso? Na antiguidade, quando um reino invadia o outro, como uma forma de manter certo controle social, não fazer mudanças muito bruscas, né? E controlar a população que ali estava, era muito comum os novos reinados fazerem o quê? Manter certos líderes. Tem os líderes que não dá para manter, o rei não dá para manter, mas opa, esse Daniel parece um cara legal. E parece que é isso que vai acontecer com Daniel. Essa promoção dele nos 45 do segundo tempo é algo que vai dar sobrevida ao profeta e vai garantir a ele uma posição administrativa no reino que virá. É mais uma vez Deus cuidando do seu servo em meio às turbulências. Daniel foi cuidado por Deus em meio ao exílio, quando ele foi retirado da sua terra e levado aos babilônicos. E eis que neste momento, onde todos os babilônicos estão tremendo, encarando a morte, um novo império chegando, eis mais uma vez, Deus cuidando do seu servo. O texto termina relatando para nós a queda dos babilônicos. Veja que Belsassar, diferente de Nabucodonosor, mesmo ouvindo aquele recado, que era a interpretação da visão, não se humilha perante Deus. Oh, que rei orgulhoso! Ele escuta essa dura mensagem. Olha o que está escrito na parede do seu castelo, do teu palácio. Mas mesmo assim, ele não se dobra diante de Deus. Ele entrega os presentes para o profeta, mas parece que acaba ali. Temos aqui no final um relato breve, sem muitos detalhes, da queda daquele poderoso reino. Eis que se cumpriu aquilo que vimos em Daniel 2. A cabeça de ouro caiu, e eis que vem agora o Império Medo-Persa. Só um detalhe, gente. Historiadores vão comentar sobre esta dominação do Império Babilônico, e eles vão falar que os ataques foram pelas entradas de água daquela cidade, e um dos facilitadores do ataque destes impérios foi o fato de que no dia estava havendo uma grande festa, e todo mundo estava lá, curtindo, bebendo, enquanto as defesas estavam em baixas. E eis que caiu então Belsassar, o rei que se exaltava e se esbanjava se vê derrotado, assim como Babel lá em Gênesis se viu dividida. Em meio a seu muito orgulho, eis que a nova Babilônia também é dividida pelo Senhor, em meio ao seu muito orgulho. Diante do que aprendemos, eu gostaria de trazer aqui para nós 3 aplicações. O que este texto pode ensinar para nós, Igreja Batista Itaipu, nós como crentes aqui reunidos? Primeira coisa, gente, sirva ao Senhor, independente da sua condição e de onde você está. Sirva ao Senhor, independente da sua condição e de onde você está. Veja que quando começamos a estudar o livro de Daniel, tínhamos um Daniel jovem. Um Daniel talvez desfrutando da sua época de maior força. Quem não lembra do relato de Daniel 1, onde ele só come vegetais e ele é visto como o mais esbelto, mais cheio de saúde. Um Daniel extremamente vigoroso em sua juventude. Agora, temos aqui em Daniel 5, um Daniel com 80 anos,
já envelhecido, que sim, como nós, já deve estar sentindo as dores da idade. Daniel aqui também não é mais o governador de outrora. Ele era governador da Babilônia em certo momento, da província da Babilônia. Ele era chefe dos sábios. Mas eis que agora ele é só um ex-governador, um ex-chefe dos sábios. Daniel talvez esteja em um estágio de uma vida monótona, longe dos holofotes. Porém, perceba que isso não faz dele menos útil ao reino do Senhor. Isso não faz com que ele não sirva a Deus nos momentos que surgem oportunidades. Ele continua o mesmo servo, independente da sua idade, independente do seu ofício, da sua posição. Ele continua o mesmo servo de Deus. Daniel demonstra para nós crentes que podemos glorificar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, independente do que estamos fazendo, independente da nossa saúde, independente da nossa idade. Eu não sei qual é o momento da sua vida, meu irmão, de cada um de vocês. Talvez alguns estejam vivendo o tempo de Daniel aqui, convivendo com a terceira idade, com a idade da velhice. Aquela força da juventude já não é mais a mesma. Aquelas aventuras que você fazia outrora, servindo ao Senhor, já não é mais possível. Talvez sua saúde pode estar até fragilizada, e os seus questionamentos para o Senhor talvez sejam: Deus, eu só vivo indo para um hospital, uma clínica, só ando indo fazer exames, eu ainda sou útil ao reino? Eu ainda sou útil ao Senhor? Como eu posso servir a Deus neste momento da minha vida? Meu amado, você já parou para pensar que talvez é lá que Deus quer que você esteja? Que talvez ao lado de você, em uma clínica, em um hospital, uma clínica de exames, está alguém que está passando por severas tribulações e não tem a esperança viva de Jesus Cristo. E você lá é o instrumento do Senhor para falar de Jesus, para falar das boas novas, para testemunhar da sua fé. Talvez você será relevante para testemunhar de uma fé viva, confiante diante de um médico, uma enfermeira, que não conhece ao Senhor, que às vezes nem crê na existência de Deus. Além disso, meu irmão, você pode ser luz e testemunha para aqueles velhos amigos que há muito tempo te acompanham, e que talvez você tenha até desistido de falar de Jesus, porque já falou muito. Hoje aqui te desafio a mais uma vez, chamar este para a sua casa e falar de Cristo para esta pessoa, testemunhar do Senhor. Você ainda pode testemunhar da sua experiência com netos e filhos. Meu pai já tem mais de 60 anos, está com muito vigor, glória seja ao Senhor. E quanta experiência de vida ele compartilha comigo. Coisas que eu não aprendo num banco de seminário. Testemunhos vivos da fé dele, da experiência dele com a palavra de Deus, da vivência dele com o Senhor. Então vocês que talvez estejam na idade avançada, são aqueles que podem compartilhar da experiência com todos da sua família. Talvez a sua realidade seja como alguém que hoje assumiu a função de dona de casa.
E talvez, como alguém que está cuidando do lar, pense: como posso glorificar ao Senhor se passo a maior parte do tempo cuidando da minha família, presa dentro do meu lar? Minha irmã, seja testemunha viva do Evangelho com seus filhos. Seja uma boa auxiliadora no seu marido, encorajando-o a se aproximar cada vez mais do Senhor, atuando como sacerdote do lar. Aproveite os tempos de passeio. Talvez quando você leva o seu filho aqui no gramadão ou em um parquinho, e do seu lado senta a mãe de outro que está brincando ali. É outra mãe, que talvez não conheça de Jesus, e você pode abrir a sua boca e falar de Cristo, testemunhar da sua fé para ela. Aproveite às vezes as saídas com seu marido, com seus amigos de trabalho, se aproximem daquelas famílias, das esposas, preguem de Jesus. Aproveitem o seu lar para organizar café com amigas, com irmãs da igreja, com famílias, e demonstre o amor de Cristo para com estas pessoas. Você jovem ou adolescente, que vocês também façam a diferença em suas escolas, nas suas universidades. Talvez passe pela sua cabeça: eu não tenho tanta experiência quanto outros, talvez não tenha uma linguagem tão rebuscada quanto outros, mas dê um testemunho simples da sua fé, sendo obediente a Deus, e falando de Cristo, mesmo que seja com a sua simplicidade. Há jovens aí, que estão vivendo debaixo dos seus prazeres, como Belsazar, e precisam ouvir do Senhor. Eu poderia ficar aqui citando todas as realidades, mas o grande ponto é: olhe para a sua vida e veja as oportunidades que Deus tem te dado. Entenda o seu propósito, onde você está, no meu trabalho, na minha vizinhança, entre os meus amigos. Qual é o propósito de Deus para mim aqui? Que a gente possa juntos, gente, ser uma igreja que impacte essa cidade. Que a nossa igreja faça diferença em Foz do Iguaçu. E como que a gente quer fazer a diferença aqui em Foz do Iguaçu? Com crentes que entendam o seu chamado, que vivam o Evangelho, que preguem a Jesus Cristo, e que impacte a vida daqueles que cercam. É dessa maneira que a nossa igreja cada vez mais vai impactar esta cidade. É desta maneira que possamos juntos lutar para glorificar ao Senhor em meio a este mundo. Portanto, sirva ao Senhor, independente da sua condição e de onde você está. Segunda aplicação, gente, é o seguinte: se atente às inúmeras exortações que o Senhor tem te entregado. Se atente às inúmeras exortações que o Senhor tem te entregado. Veja que Daniel vai confrontar Belsazar. E o que é a primeira coisa que Daniel faz quando vai confrontar aquele rei? Lembra ele aquilo que havia acontecido com o seu antecessor Nabucodonosor. Destaca ele sobre os erros do antigo rei. Destaca que ele conhecia aquela história. Ele tinha ciência de como o orgulho havia ferido Nabucodonosor, de qual era o caminho que ele deveria correr, que era o caminho da glória do Senhor, do reconhecimento da soberania de Deus. Ele viu isso. Foi um testemunho grandioso que ele viu. Mas o que ele fez? Seguiu nos seus próprios caminhos longe do Senhor. Não dobrou seus joelhos diante de Deus.
não buscou tratar os seus pecados, não buscou a verdade, ele seguiu por ali, por aquele caminho. Isso ensina para nós. E porque ensina para nós, Deus constantemente nos adverte, gente. Deus constantemente nos adverte. O Senhor, por exemplo, fala conosco na leitura da palavra. Se você tem feito um devocional, uma leitura bíblica, meu irmão, você sabe que nem sempre o devocional é um café com Deus Pai. Bonzinho, de boa, tudo tranquilo. Às vezes o café é amargo. Às vezes a palavra vai e te confronta. Fala daquele pecado que você não tem tratado, que você não tem compartilhado com ninguém, que às vezes acredita até que está fugindo dos olhos do Senhor. O próprio testemunho dos irmãos também, muitas vezes, nos adverte. Ouvimos histórias de irmãos que caíram no passado e que destacam para nós os caminhos que os pecados levaram à vida dele. Várias vezes somos exortados pelos irmãos quando somos encontrados em faltas dentro da comunhão da igreja. Deus nos adverte. Além disso, outro exemplo, na pregação. Temos uma igreja que tem uma pregação fiel, uma pregação bíblica. E isso é uma bênção, uma igreja que tem como um dos grandes alvos o ensino. Mas não sei se é só comigo, mas às vezes saio daqui, entro no meu carro, volto para minha casa e eu estou todo quebrado. Parece que o Leonardo, ou quem pregou, conhecia toda a minha vida. Por quê? Aquela pregação falou de coisas que eu preciso tratar, me advertiu, me exortou. A pregação faz isso conosco. Deus diariamente tem nos dado testemunho da verdade, de quem Ele é. Muitos nasceram em lares cristãos, estão na igreja desde quando eram piá ainda. Muitos cresceram debaixo de um ensino bíblico, porém a grande realidade é que várias vezes nós acumulamos este tanto de exortação e as ignoramos. Quantas vezes escutamos sobre imoralidade sexual, sobre o quão é horrendo diante de Deus, sobre as duras consequências que sobrevêm sobre aqueles que a praticam. E crentes estão ouvindo exortações, e estão vivendo em meio à pornografia. Ouvimos também falar acerca de fofoca e maledicência, e quando temos oportunidade, não controlamos a língua, e da nossa língua não saem palavras que edificam, mas palavras que visam destruir a outros. Quantas vezes ouvimos acerca do orgulho, estamos escutando estas mensagens de Daniel, mas ainda temos um coração que é cheio de si, e nos tratamos como pessoas elevadas, melhores do que as outras. Não há em nós resquício de humildade. Beltsazar era um ímpio, mas até crentes genuínos podem cair no erro de flertar com o pecado e ignorar os avisos constantes do Senhor, e depois se veem dores, e só tomam ciência disso quando se veem encurralados pela disciplina do Senhor, quando a mão de Deus pesa sobre a sua vida. Hoje, mais uma vez, o Senhor te chama ao arrependimento, te lembra que é necessário que você abandone os seus pecados. E meus irmãos, Ele é o principal auxiliador de você nisto. Então, se você se identificou com o que foi falado,
Se você tem ignorado alguma coisa que constantemente tem visto que é algo mal perante ao Senhor, confesse esse pecado diante de Deus e peça a ajuda dEle, para que verdadeiramente Ele reine na sua vida, Ele te trate, para que você seja santificado pelo Santo Espírito do Senhor. Faça a oração do Salmo 51. Peça para que Deus limpe o seu coração. Apague as suas culpas. Além disso, meus irmãos, busque o auxílio de outros. A igreja é isso também. É aquele ambiente onde temos irmãos para nos ajudar na caminhada. Se às vezes você tem sido este que constantemente tem ignorado os avisos, por que não compartilhar com o irmão? Que talvez vai ser um Daniel na sua vida. Vai ficar lá no teu pé, olha, de novo. Olha os avisos do Senhor. Olha os maus caminhos. Que vai ler as Escrituras contigo, vai estar orando por você. Que vai estar te ajudando nisto. Portanto, se atente às inúmeras exortações que o Senhor tem te entregado. Por fim, gente, confie somente em Jesus para livrá-lo do julgamento vindouro. Confie somente em Jesus para livrá-lo do julgamento vindouro. Uma curiosidade que eu não citei até aqui é o significado do nome Beltsazar. Beltsazar significa que Bel, Deus babilônico, proteja o rei. Beltsazar é a figura de um homem que é extremamente orgulhoso, confiante e seguro em suas inúmeras riquezas, em seu poder, em suas capacidades como rei, e ainda por cima podia se vangloriar. O meu nome roga a proteção de Bel sobre mim. O falso Deus que ele achava que poderia protegê-lo. No auge da sua segurança, achando-se protegido, ele chega a festejar com os utensílios do templo do Senhor, mas ele não sabia o que viria. Daniel, no versículo 27, vai dizer a ele: Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Esse homem, que talvez imaginasse ter tantos motivos para se sentir seguro, para se sentir a salvo de qualquer ameaça, se vê jogado na balança do Deus Santo. E quando ele é jogado ali, o que é encontrado é culpa, culpa, culpa sobre culpa. É pecado. E a grande realidade, meus irmãos, é que se de maneira sincera nós olharmos para o nosso coração, olharmos para os muitos maus caminhos que trilhamos, para os erros que cometemos, as transgressões que cometemos, quem suportaria a balança do Senhor? Quem suportaria? Muitos homens têm caído no engano de confiar em si mesmo para a salvação, acreditando em suas boas obras, acreditando que na média ela é um pouquinho melhor que os outros, e por isso, ele tem um futuro garantido depois da morte. Muitos têm elevado coisas a falsos deuses, colocado as suas confianças em deuses de religiões falsas, ou até colocado a segurança em coisas daqui da terra, confiando que a sua muita fortuna vai protegê-la no final. Beltsazar é esta figura de um homem confiante no seu próprio poder, louvando a deuses falsos continuamente, e achando que se veria livre do julgamento vindouro. A verdade, gente, é que nenhum de nós nos veríamos livres, jogados nesta balança.
Nenhum de nós suportaria isto, se não fosse por um motivo. O mesmo Deus, que é o Deus soberano, rico em justiça, em santidade, também é rico em amor e misericórdia. E Ele demonstra isso quando envia Jesus Cristo, o seu Filho, aqui na terra. O Deus encarnado, que vem com um propósito, preparar um único e vivo caminho para a salvação de pecadores. Jesus é esse homem, este Deus homem, que vem ao mundo tomar sobre si os nossos pecados, que vem tomar sobre si os nossos fardos, os fardos do seu povo. Quem há de sair livre da balança de Deus? Todos aqueles que creem no Evangelho, creem na obra de Cristo, e entregam seus fardos na mão do seu Salvador. Afinal, um dia, na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si as nossas culpas, as transgressões do seu povo, e Jesus foi julgado na balança. E que dura balança. Jesus foi pesado, e sobre ele pesava o pecado de milhares, bilhares de pessoas. E ali na cruz, ele foi julgado como culpado. Ele, Jesus, foi dividido, ele foi maltratado, ele morreu para que nós pudéssemos experimentar e ter esperança de vida. Belsazar é a figura do homem que confia em si, e o seu destino é a morte. Mas eis que há um caminho de vida em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você não pode lidar com o julgamento do Deus Santo. Confesse seus pecados diante de Deus e confie na obra de Cristo para a salvação. Salvo pela fé e vivendo para a glória do Redentor, proclamando esta boa notícia a outros que ainda estão com o fardo nas costas e com o peso na balança.